Obrigada, gente, por vocês estarem aqui vendo um assunto tão árido para algumas pessoas, mas para mim é um assunto que eu amo, então ele não é nada árido. Mas eu acho que ele fez o resumo, eu não preciso nem fazer a palestra, porque ele falou o que eu vou falar. Então, mas o resumo dele foi perfeito. Deixa eu ver se a minha. ah, A minha, tá bom. Bom, primeiro eu preciso falar aqui que eu tenho conflito de interesse, porque apesar de eu estar falando a minha visão, eu também estou liderando esse projeto junto à Roche e eu recebi para fazer essa palestra hoje aqui. Então, é, preciso dizer isso, tá? É para cá? Isso. Bom, eu faço um pós-doutorado na Escola Politécnica da USP, onde eu falo sobre inteligência artificial ajudando os sistemas de saúde do SUS a levar esses dados para lá e para cá e a gente conseguir fazer análise com esses dados. Então, em cima dessa minha pesquisa, o professor Eduardo é o meu supervisor dessa pesquisa, é uma pesquisa longa, inclusive, não é um pós-doutorado curto, ele fez eu fazer um novo doutorado, na verdade. Eu consegui fazer o acordo com a Prefeitura de Curitiba e a Roche está financiando essa pesquisa e a gente vai implementar isso num projeto piloto lá. Então, depois que terminar a apresentação, se vocês que tiverem dúvida, quiserem me contatar para saber mais detalhes, foi legal que eu sentei do lado da Patrícia ali, a gente já trocou algumas figurinhas, porque está muito conectado com o que o Ministério da Saúde está fazendo, com o que a gente está pesquisando e implementando como projeto piloto. Então, a gente está trazendo do papel, da teoria, para o mundo real para fazer essa implementação. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem esse palavrão que é interoperabilidade, mas eu vou fazer um desafio aqui. Quem falar 3 vezes bem rápido interoperabilidade, eu faço Pix. O que vocês acham? Bom, interoperabilidade começa. Gente, eu não enxergo nada, eu estou falando porque eu sei o que está ali, tá? Mas eu não enxergo absolutamente. Interoperabilidade no dia a dia. Então, eu estava aqui participando do nosso evento e fiz um Pix. Fiz um Pix, eu fiz interoperabilidade de um banco para um outro banco, que eu nem sei como é que ele faz para passar o dinheiro lá, mas ele passa. E é isso que vocês vão fazer em saúde, é o que a gente pretende fazer em saúde, tá? Então, o que acontece com a interoperabilidade em saúde? Eu tenho um monte de dados, então eu tenho lá o mesmo paciente com câncer, com outras comorbidades como diabetes, eu tenho o mesmo paciente que passou no postinho de saúde, depois foi numa farmácia buscar um remédio, depois. Essa padronização de dados me permite que eu consiga entender quem que é esse paciente, acompanhar esse paciente, olhar para esse paciente e construir, inclusive, políticas públicas para olhar esse paciente de um modo longitudinal, dentro de uma jornada. Então, é isso que eu faço, é esse estudo que eu faço. Quando a gente fala de redes de atenção em saúde, quando a gente fala de municípios, como a Patrícia bem contextualizou aqui, a gente tem a decisão local do gestor ali, né? E o gestor tem alguns sistemas de saúde que ele tem que utilizar e alguns sistemas que ele mesmo encomenda. Então, por exemplo, uma cidade como Guarulhos, ele tem 38 sistemas do SUS e 57 sistemas que ele contrata, né? Assim, é gigante o negócio. Por quê? Porque ele precisa de um sistema de logística que não faz aquilo que o SUS faz, ele precisa de um sistema que vai entregar não sei o que na casa de não sei quem. Ele tem outros sistemas que ele foi criando ao longo do tempo, tá? Então, nós temos essas realidades, principalmente de municípios pequenos, eles usam muito os sistemas do SUS, e eu dou os parabéns para quem faz o PEC Cidadão, por exemplo, que é um bom sistema, mas ele sozinho não consegue dar conta do que a gente tem de necessidades para atender um sistema tão gigante quanto o SUS. Então, eu utilizo para fazer o faturamento um sistema, para fazer o prontuário outro, para fazer o atendimento outro, a gestão de fila outro, são muitos sistemas, tá? Na jornada de câncer de mama, eu tenho uma complicação adicional, porque além de eu ter todos esses sistemas, o paciente ou a paciente fica passeando dentro dos sistemas. Ele fica passeando entre os níveis de atenção. Então, ele pode ser atendido numa atenção mais simples entre aspas, né? Mas
na atenção mais básica, no nível secundário ou no nível terciário de atenção, né? Então, e ele pode sair de um nível de atenção e voltar para o outro depois. E o que acaba acontecendo com esse paciente? Ele se perde ao longo do tempo. Você não tem mesmo essa visão do seu paciente. Eu vou pegar uma pesquisa que eu terminei agora, no Rio de Janeiro, onde eu tinha 700 pacientes que estavam mortas no SIM, no Sistema de Informação de Mortalidade, estavam vivas nos outros sistemas usando o sistema, tá? Então, isso é uma realidade. Deixa eu voltar aqui. Vocês devem estar vendo muito melhor que eu essa imagem, mas nessa imagem aqui tem umas palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Muito bem colocado pela Clementina quando ela começou aqui, eu gostei muito da fala dela. A gente precisa dar acesso ao cidadão. A gente precisa exercer a cidadania, tá? E quando eu perco esse cidadão no meio do caminho, por conta de uso de sistemas, eu não faço isso. O cidadão tem que, às vezes, ir com todo o seu diagnóstico lá de volta, todos os seus exames de volta, se ele tiver, ou começar de novo, ou ser furado de novo. Por quê? Porque ele foi perdido dentro do sistema, né? E aí, a Política Nacional de Câncer, ela é uma excelente política, ela está bem estabelecida, e ela diz ali o que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer, beleza. E ele fala também dos sistemas. Você tem que registrar isso em sistemas. Por quê? Porque eu preciso que a pessoa não precise de um papelzinho para lá e para cá, ou que fique perdida, ou que ela mude de cidade, e que ela mude de profissional de saúde, que ela tenha uma segunda opinião. Tudo isso precisa estar contemplado dentro dos sistemas. Tá? E como é que eu contemplo isso dentro dos sistemas? Como é que eu faço para contemplar isso dentro dos meus sistemas? Né? Primeiro, eu tenho que olhar para os sistemas, o que eles fazem. Né? Segundo, depois que eu olhar para o que os sistemas fazem, eu tenho que dizer, ok, quais são os campos comuns desses sistemas e fazer, de alguma maneira, com que esses sistemas se entendam e sejam interoperáveis. Né? Então, isso aqui é específico para a jornada de câncer de mama, mas não aplicável somente para o câncer de mama. Pode ser aplicado para outras jornadas também lá na frente, tá? O que a gente fez e por que a gente está aqui nesse momento? A gente olhou para isso, a gente olhou para os padrões globais, o que eles indicam, como é que a gente tem que fazer, e a gente fez uma proposta para Curitiba para fazer isso. Dentro de um modelo ético, dentro de um modelo onde o cidadão é respeitado e dentro de onde a inteligência artificial é só mais uma tecnologia. Ela não é a coisa mais importante, ela faz aquilo que o ser humano não consegue fazer. Ela consegue olhar para todos esses dados e criar um modelo de transferência desses dados para lá e para cá, tá? Então, a gente usa os padrões da OMS, a gente usa alguns modelos mundiais, porque eles têm esses modelos já prontos para subsidiar a nossa pesquisa, para subsidiar o que a gente precisa fazer em relação à interoperabilidade, mas sempre olhando de uma maneira muito ética. Também tem uma outra coisa que é muito importante a gente conversar com o Ministério da Saúde, que é escalar a solução. A gente não pode pensar numa solução que fique simplesmente no município. Isso aqui tem que ser de uma maneira que a gente consiga replicar essa mesma lógica, apesar da gente estar fazendo um piloto no município. Então, a gente usa um modelo da OMS que foi identificar o desafio. Qual era o desafio lá em Curitiba? Curitiba, gente, para quem não sabe, ela está muito adiantada em relação aos sistemas de saúde e em atenção ali, porque ela vem crescendo digitalmente. Então, é uma cidade que ficou relativamente mais fácil para a gente em alguns sentidos, mas o desafio do câncer de mama é bem gigante, que é uma coisa que eles não conseguem interoperar esses dados. Então, quando a gente começou a conversar com Curitiba, a gente fez esse digging lá, esse mergulho com esses padrões da OMS e chegamos ao problema da fila e como é que a gente vai atender esse problema da fila seguindo padrões mundiais, padrões globais. A gente não está fazendo uma coisa simplesmente aplicável ao Brasil.
Então, Curitiba tem uma estrutura de saúde bem grande, então 1.700.000 habitantes ali. Ela tem aplicativos próprios para atender a saúde dela hoje, um prontuário próprio, mas ela usa os sistemas do SUS e a gente vai fazer esse piloto num distrito, inicialmente, com 138.000 mulheres, quer dizer, não é pouca gente que a gente vai fazer, e em cima disso, desconfigurou todo o meu negócio, não sei por quê, gente. 138.000 mulheres, a gente vai aplicar essa lógica de gestão de fila com inteligência artificial dentro do app, para que a gente consiga entregar uma plataforma onde eu engajo essa minha paciente também na própria saúde. Então, tem uma parte de educação muito forte dentro deste app, além dos sistemas. Então, eu tenho o sistema, mas eu tenho uma parte educacional bastante grande com o apoio da prefeitura e da Roche. Tá? Como é que eu uso a inteligência artificial nesse caso? Eu uso a inteligência artificial para colar os dados então eu faço como se fosse uma etiqueta naquele dado. Então a dona Maria da Silva, que tem 3, 4 dados iguais para mim, ela provavelmente é a Maria da Silva lá na frente também. Então eu colo esses dados desse jeito e eu consigo, além de fazer uma visão longitudinal, eu consigo fazer eu consigo fazer para cima e para baixo por conta disso. E eu treino a máquina para ela aprender com a Maria da Silva. A Maria da Silva vai me dar inputs também, tá? Então, eu não vou simplesmente usar a inteligência artificial para fazer só a busca do dado, mas para aprender o que ela estiver colocando ali no sistema para mim, tá? Bom, este projeto, eu não enxergo nada, agora eu vou fazer a cola aqui. Esse projeto, ele vai entregar uma interoperabilidade de dados, tá? Essa que é a ideia, ele vai entregar uma interoperabilidade e vai se comunicar com a Rede Nacional de Dados de Saúde, que foi muito bem mostrado pela Patrícia, e a gente vai enviar esse dado para a RNDS como um piloto. Então, dentro disso, se ele funcionar usando esses modelos internacionais que a gente está fazendo e tal. Então, a gente pegou um set de dados que é mundial, que é de câncer, que engloba todos os cânceres, setou só para o câncer de mama e a gente olhou o que a gente quer fazer aqui no Brasil para contextualizar, porque a gente precisa contextualizar, não adianta a gente olhar para o mundial e não contextualizar para o local. Então, a gente está fazendo isso. Então, no final, a gente vai entregar essa interoperabilidade de dados, mas essa interoperabilidade de dados, a gente também pretende que ela tenha um impacto social bastante forte, no sentido de que a gente possa medir valor para essa mulher que está sendo medido ali, e também que a gente consiga, aí é um outro estudo que não é esse, é um estudo que eu estou fazendo com a FEA, porque eu também tenho algumas coisas que eu faço com a FEA, onde a gente está medindo o custo disso para o SUS também, para que a gente consiga diminuir esse custo, ou dizer, aqui esse custo aqui, com esse hospital você está custando tanto, com outro você está custando tanto. Então, a gente criou uma fórmula, apresentou a semana passada, foi bem, bem interessante o que a gente apresentou, então a gente vai aplicar essa fórmula para entender, para identificar. Então, aqui são 2 hospitais de referência com sistemas próprios, que não são sistemas do SUS, se comunicando com os sistemas do SUS para a gente fazer isso. E aí a ideia é que a gente vai ter um modelo de a gente já tem, na verdade, um modelo de colaboração entre a indústria, que a indústria está financiando essa pesquisa, né? A academia, que na verdade, a gente não está só com a USP, então eu faço parte do grupo da UFMG também, tem gente da UFMG com a gente vai convidar Paraná, Santa Catarina, algumas outras universidades e Goiás para estar junto com a gente nesse projeto, então tem um modelo de cooperação aí bastante interessante, e é uma abordagem multidisciplinar. Então, a gente tem médicos, a gente tem engenheiros, a gente tem cientistas de todos os tipos falando comigo, coordeno esse projeto, mas a gente tem toda essa abordagem para fazer a navegação do paciente dentro de todo mundo que precisa trabalhar nesse projeto de câncer de mama. Tá?
tá? Então é isso, queria muito agradecer a Roche que me trouxe até aqui, a instituição responsável que também me recebeu, e a Prefeitura de Curitiba e a USP também, tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado, Vanessa.